Abre em Atos, capítulo de número 13. Versículo 1 até o versículo de número 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simão, por todo o sobrenome Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetrarcas e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para uma obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Quando nós falamos de avivamento, a gente não pode nunca esquecer do livro de Atos dos Apóstolos. Alguns teólogos até dizem que houve uma época que este livro, os que passaram pelo processo do cânon das Sagradas Escrituras, queriam até colocar o nome desse livro, não Atos dos Apóstolos, e sim Atos do Espírito Santo. Porque a presença do Espírito Santo durante o livro de Atos é tão forte que alguns defendiam que o nome desse livro não deveria ser Atos dos Apóstolos, e sim Atos do Espírito Santo. E a gente vai perceber, irmãos, algumas coisas interessantes em relação ao livro de Atos. O início do livro de Atos, ele marca por duas coisas importantes, uma subida e uma descida. No livro de Atos, no capítulo de número 1, a gente vê Jesus, a ascensão de Jesus, Jesus subindo, e a gente vê logo em seguida, no capítulo de número 2, o Espírito Santo descendo. Capítulo 1, Jesus é assunto aos céus, ele sobe, antes de subir ele faz uma promessa, e aí no capítulo 2 o Espírito Santo desce sobre a igreja. E aí uma outra coisa importante é que o Espírito Santo ele vem agora como resultado de uma promessa feita desde o Velho Testamento. O Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo, o domínio do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo sobre a igreja foi algo já profetizado desde o Velho Testamento. No Pentateuco a gente tem promessa sobre a vinda do Espírito Santo. No livro dos profetas a gente também tem promessa sobre a vinda do Espírito Santo, e agora o Espírito Santo ele vem sobre a igreja. Atos 2, o Espírito Santo desce sobre a igreja e começa agora a total direção do Espírito Santo sobre a igreja. Então, ele vem como resultado de uma promessa e para cumprir uma missão. O Espírito Santo, ele veio à terra, ele está na terra, ele age sobre a igreja, ele dirige a igreja porque ele tem uma missão para cumprir. E ele, o Espírito Santo, está aqui entre nós nesta noite. O livro de Atos dos Apóstolos, querido presbítero Damião, ele revela a total liderança do Espírito Santo. A igreja era totalmente dirigida pelo Espírito Santo. Ninguém fazia nada sem que o Espírito Santo antes revelasse. Ninguém tirava o pé do lugar sem antes ouvir a direção do Espírito Santo. A dimensão que a igreja, presbítero Sabino, vivia naquela época, a gente não tem como comparar nos dias de hoje. Nós estamos muito distantes da relação que a igreja de Atos tinha com o Espírito Santo, porque hoje há muitas coisas humanas na nossa relação e muitas vezes nós somos dirigidos pelo nosso próprio egocentrismo e a direção do Espírito Santo é pouca evidenciada nas nossas vidas. Mas naquela época a liderança era total do Espírito Santo. A partir do momento que o Espírito Santo desce, a igreja passa agora totalmente ser dirigida pelo Espírito Santo. Há uma outra coisa importante, é que a liderança do Espírito Santo, ela é evidente no livro de Atos. Não é algo que você tenta forçar, mas é algo visível. Todos os detalhes o Espírito Santo estava dirigindo. Irmãos, muitas vezes a gente fica procurando culpados, porque a igreja não é mais aquela igreja de antes, porque é que as coisas elas modificaram, porque a igreja não vivencia mais os milagres de antes. Se a palavra diz que os sinais seguirão aos que crerem,
E às vezes a gente fica procurando, mas o problema é que nós nos afastamos do Espírito Santo. O único problema nosso é que nós não somos mais amigos do Espírito Santo, como a igreja de Atos era amiga do Espírito Santo. O problema nosso, irmãos, a falta de revelação, a frieza de muitos crentes que não têm mais força de vir ao culto, e muitas vezes tornam-se crentes domingueiros e às vezes turistas, e falta vontade para se envolver, vontade para evangelizar, vontade para orar. É o afastamento da presença do Espírito Santo. Mas eu rogo a Deus que nesta noite crentes sejam impactados pela presença do Espírito Santo de Deus aqui. O Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. A liderança do Espírito Santo era total na igreja de Atos dos Apóstolos. Era visível a liderança do Espírito Santo. Uma outra coisa importante: sem a liderança do Espírito Santo não haveria livros do Atos dos Apóstolos, não haveria Atos dos Apóstolos. Esses Atos dos Apóstolos parecem atribuir mais o credo aos apóstolos do que ao próprio Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo, os apóstolos não seriam absolutamente nada. Eles não teriam feito o que fizeram, não haveria os milagres que aconteceram, não haveria a ação sobrenatural que a igreja evidenciou naquela época. Então, o livro de Atos, ele só é o livro das experiências, dos milagres, do poder, das viagens paulinas. Sabe por quê, meus irmãos? Por causa do Espírito Santo. Isso é muito importante observarmos isso. Conceber o livro de Atos sem o Espírito Santo é olhar para uma igreja sem poder, medrosa, perdida, sem milagre, sem convenções, sem missão, sem expansão, sem governo, sem ânimo. Igreja sem o Espírito Santo é uma simples sociedade. Igreja sem o Espírito Santo é uma mera organização civil. Igreja, irmãos, ela é igreja por causa do Espírito Santo. Às vezes nós estamos hoje mais preocupados de como estamos na mídia, se nós temos CNPJ, se nós temos estatuto. No reino espiritual não tem autoridade CNPJ, não tem autoridade estatuto, não tem autoridade a mídia. No reino espiritual a autoridade se revela pela presença do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo, é o fogo de Deus aceso. É crente sendo batizado com o Espírito Santo. É crente se quebrantando diante da presença do Senhor. É crente com fome de buscar os dons espirituais. É crente dizendo assim: eu quero orar, eu quero sentir a presença de Deus, eu quero buscar a presença do Senhor. E quanto mais a igreja tem intimidade com o Espírito Santo, mais ela se afasta do mundanismo, mais ela se afasta da sensualidade, mais ela se afasta do pecado, mais ela se afasta da vaidade, porque ela quer Deus, ela quer se encher de Deus, ela quer se encher do Espírito Santo de Deus. Igreja sem entender o livro de Atos dos Apóstolos, sem a presença do Espírito Santo, é olhar para uma igreja fracassada. Mas a igreja de Atos foi uma igreja vitoriosa por causa do Espírito Santo. A igreja de Atos dos Apóstolos, minhas irmãs, as mulheres daquela época, Dorca, que a unção do Espírito manifestava na vida de Dorca pela habilidade que ela tinha, todas as coisas tinham um toque diferente. Isso era a presença do Espírito Santo, trazia poder, fazia com que a igreja fosse uma igreja ousada. Sem o Espírito Santo, era para olhar para uma igreja de Atos perdida, mas a presença do Espírito Santo dava direção àquela igreja. Olha para o teu irmão, diga: o Espírito Santo. Diga para ele: o Espírito Santo te convida a partir de hoje a uma vida mais íntima com ele. O Senhor está presente. O Espírito Santo de Deus aqui está presente. Às vezes a gente fica cantando aquele hino da igrejinha, não sou nada contra da igrejinha, mas eu quero dizer que o Deus da igrejinha é o Deus de hoje.
Eu quero dizer que o Deus da igrejinha que operava é o Deus que opera hoje. Se algumas coisas estão mudando é no nosso altar, se algumas coisas estão mudando é na nossa relação com Deus, mas o Senhor quer fazer a obra nas nossas vidas hoje. Você está entendendo? Então olha para o teu irmão e diga: o Espírito Santo está com saudade de você. Ele quer intimidade com você. Ele quer desenvolver uma intimidade profunda. Quem pode adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus? Espírito Santo, ele quer desenvolver isso conosco. Contudo, o Espírito Santo era a fonte, era absolutamente a fonte de tudo que a igreja de Atos realizava. Em tudo o Espírito Santo estava presente, na evangelização, na administração, na oração, na questão doutrinária, na presidência dos concílios, nas questões dos costumes, dos usos, das viagens missionárias. Em tudo o Espírito Santo era fonte. Ele guiava, ele operava milagres. O Espírito Santo separava os obreiros. Não era Pedro, que era o apóstolo grande avivalista e evangelizador, que dizia: eu quero que vá fulano e ciclano. Não era o presidente da igreja, Tiago, que dizia assim: eu quero A e B que sejam enviados para Antioquia, ou que sejam enviados para Roma para pregar o evangelho. Não era desta forma. Era o Espírito Santo que separava os obreiros para a obra missionária. Era exatamente o Espírito Santo que animava a igreja. Não tinha show. Hoje tem muita gente atrás de show. E inclusive tem até igreja que mudaram o nome de culto para show. Vai para o show hoje, meu irmão. Vai para o show da igreja tal, vai para o show da igreja tal, vai para o show da igreja tal. E quando chegou lá, vamos apagar as luzes para trazer um clima de espiritualidade. E vamos fazer um palco igual a uma discoteca, para que as pessoas se sintam no show e elas sejam animadas pela a energia do show. A igreja de Atos dos Apóstolos não tinha palco. A igreja de Atos dos Apóstolos não tinha iluminação vermelha, amarela, azul. A igreja de Atos dos Apóstolos não precisava trazer a estrela de longe para os crentes se alegrar. Os crentes se alegravam pelo enchimento do Espírito Santo. Os crentes se alegravam porque fluíam com os dons espirituais. Eles tinham fome de querer se encher do Espírito Santo. E os apóstolos colocavam as mãos e os crentes eram batizados do Espírito Santo e começavam a falar em outras línguas conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Era assim que vivia a igreja de Atos dos Apóstolos. Era o Espírito Santo a fonte da animação da igreja. Quem diz amém, meus irmãos? A gente fica atrás de mula para animar a igreja, para animar os cultos. Deus ele quer intimidade com o Espírito Santo. E a gente fica querendo preencher esse vácuo da nossa relação com o Espírito Santo com estrelas, colocando no lugar do Espírito Santo o estrelismo para me animar, o estrelismo para me avivar, o estrelismo para me levantar. O que você precisa estar aqui todos os dias que você chega nesta casa é o Espírito Santo de Deus, e Ele quer te encher hoje aqui nesse lugar. Alabacamanaia, Shuriandana. O que você precisa do enchimento do Espírito Santo. Tudo tinha que ser filtrado pelo Espírito Santo. Absolutamente tudo, as grandes e as mínimas coisas. Nada se fazia sem a aprovação do Espírito Santo. Nada se decidia sem a aprovação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele estava presente em tudo que a igreja fazia e em tudo que a igreja decidia. Absolutamente em tudo. O Espírito Santo era extremamente comunicativo. Diga comigo, o Espírito Santo. Diga mais forte, diga o Espírito Santo. Ele era extremamente comunicativo. Então olha para o teu irmão, diga o Espírito Santo. Ele é
extremamente comunicativo. Olha para o teu irmão e diga: o Espírito Santo quer conversar com você. Converse com o Espírito Santo. Ele está aqui presente aqui nesta noite. Talvez você entrou aqui de cabeça baixa, talvez você entrou aqui achando que o diabo vai celebrar a sua morte espiritual, mas eu trago sobre você uma palavra profética. O inferno até se preparou para celebrar a sua sepultura espiritual, mas o Senhor libera uma palavra profética que te levanta. O Espírito Santo está ao teu encontro nesta noite. Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é extremamente comunicativo. Ele veio com esse propósito, presbítero Damião. Jesus diz assim: eu vou, mas enviarei um outro Consolador semelhante a mim, que tem a mesma essência que eu, que é semelhante a mim. E ele vos convencerá do pecado, do juízo, da morte. E ele converterá a vossa tristeza em alegria. E a palavra Espírito Santo significa paráclito, aquele que estará ao lado. Para quê? Para ajudar, para consolar, para estar dizendo: você não está só, eu estou com você. Alguém pode virar as costas para você, alguém pode te esquecer, pastor pode se esquecer de você, alguém pode se esquecer de você, a sua mãe pode virar as costas para você, o marido pode virar as costas para a mulher, mas o Espírito Santo, ele não te deixa só. O Paráclito de Deus está com você. O Espírito Santo era extremamente comunicativo. Ele se comunicava com a igreja, ele falava com a igreja ouvia a voz dele, a igreja esperava que ele falasse. Ele tinha a última palavra em tudo na relação da igreja. A igreja esperava o Espírito Santo se revelar para fazer, para agir. A gente observa isso, o Espírito Santo se comunicando com Filipe. Quem está lembrado, Misael, do episódio do evangelista Diácono Filipe? Ele ia evangelizando, aí o Espírito Santo arrebata Filipe. Aí coloca ele ao lado de uma carruagem, aonde ia um eunuco da Etiópia, um homem extremamente religioso, que ia para Jerusalém adorar, que lia os escritos dos profetas dos judeus. E ele estava naquela carruagem lendo o livro de Isaías, né? A rainha de Candace. E aí o Espírito Santo pega Filipe e diz: Filipe, vai nessa carruagem que tem alguém que precisa ser evangelizada. E aí Filipe se encosta naquela carruagem e diz: entendes porventura vós o que estás lendo? Aí o eunuco, homem de classe, de dinheiro, né? Servo, centurião, servo lá da rainha de Candace, diz assim: como posso entender se não tem quem me ensine, me explique esse texto? E aí Filipe começou a explicar o texto de Isaías. E aí quando ele terminou a viagem a um certo quilômetro, ele parou e tinha água lá. Ele diz: olha, eu creio em Jesus Cristo, o Filho de Deus, eu quero me batizar. E aí Filipe disse: tu quer te batizar? Quero me batizar. Então o que pode te impedir se tu quer te batizar? E naquele momento ele se converte e ele é batizado nas águas. Era o Espírito Santo se comunicando com Filipe na obra da evangelização. Era o Espírito Santo de Deus dizendo a casa, o lugar, a ocasião aonde Filipe deveria chegar. Às vezes a gente sai para evangelizar, muitas vezes eu vou para onde, vou encontrar quem? Sabe por quê? Porque a gente vai na nossa direção, a gente vai na nossa carnalidade, a gente vai na nossa limitação. Mas quando a gente diz assim: Espírito Santo, vá conosco hoje no evangelismo, Espírito Santo nos dirige às pessoas que estão famintas, que elas precisam, sabe o que é que vai acontecer? O Espírito Santo vai te levar, as barreiras vão ser quebradas, as barreiras do diabo vão ser destruídas, as portas do inferno não vai prevalecer, porque o Espírito Santo está guiando os teus passos.
O Espírito Santo está guiando os teus passos. Ele se comunicava, irmã Diaconisa de Jane, com os obreiros, com os apóstolos para evangelizar. Como eles deveriam chegar. Eles conversavam, o Espírito Santo dizia: Filipe, eles ouviam nitidamente a voz do Espírito Santo. E eles iam fazer a obra, evangelizar. O Espírito Santo é extremamente comunicativo. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 19 ao 20. A gente vê Cornélio, o centurião Cornélio, que era da corte italiana, era um homem extremamente temente a Deus. E a Bíblia diz que as orações dele, mesmo sem ser crente, eram ouvidas pelo Senhor. Aí o anjo do Senhor, pelo Espírito Santo, chega para Cornélio e diz: Cornélio, manda mensageiros até Simão, chamado Pedro, lá em Jope, e manda chamá-lo para orar por ti, porque ele tem uma mensagem para completar a obra da tua vida. Na mesma forma que o Espírito Santo, através do envio do anjo, falava com o centurião Cornélio, naquele mesmo momento o Espírito Santo estava falando com Pedro. Por quê? Porque Pedro pensava que a evangelização, que a salvação era só para os judeus, que a graça de Jesus e o sangue dele derramado no Calvário não era para salvar nenhuma pessoa de outra nação, que a salvação era exclusivamente para os judeus e que os outros povos eram imundos e não tinham direito de receber a salvação. Era assim que pensava a liderança da igreja naquela época, mesmo convertida. Aí o Espírito Santo traz a Pedro uma visão. Aí Pedro, ele é arrebatado em sentidos, diz a Bíblia. E quando ele tem aquele arrebatamento, ele vê um lençol atado nas duas pontas. E dentro daquele lençol tinha vários animais répteis, animais que não eram consumidos na culinária judaica. Os judeus tinham pavor a esses tipos de animais. Eram proibidos pela lei e eles não comiam de forma nenhuma. E aí Pedro teve essa visão 3 vezes. E o anjo falava na visão para Pedro: Pedro, mata e come. Aí Pedro olhava e dizia assim: como é que eu vou matar esses animais? Isso não faz parte da minha tradição, do meu costume. Eu não como esses animais porque eles são imundos. E a voz por 3 vezes falou para Pedro: Pedro, mata e come. Pedro, mata e come. Pedro, mata e come. Quando Pedro terminou, ele começou a querer entender o que é que aquela visão significava. De repente, chegou os mensageiros de Cornélio, do centurião Cornélio. E ele dizia assim: olha, o nosso Senhor nos mandou te chamar para ir até lá. Aí Pedro diz assim: tem a ver com a visão. E quando Pedro foi levado até a casa de Cornélio, e quando ele tinha conhecimento de Cornélio, não era judeu, não era israelita, era italiano. E aí ele entendeu o que é que Deus estava falando com ele através da visão. O Senhor estava quebrando a barreira do preconceito de Pedro. O Espírito Santo estava tirando o preconceito da natureza de Pedro. O Espírito Santo estava tirando de Pedro aquela limitação em relação à graça. O Espírito Santo estava dizendo para Pedro: Pedro, a salvação não é motivo de orgulho para vocês não. A salvação não é para vocês só não. A minha obra completa é para todos os povos, raças, línguas e tribos. É a graça de Deus revelada. Quem pode adorar e exaltar o Rei dos Reis? O Espírito Santo se comunicando. Quantas vezes o Espírito Santo quer quebrar orgulho no coração de crente? Quantas vezes o Espírito Santo quer quebrar preconceito no coração de crente? Quantas vezes a gente na nossa prepotência religiosa achamos que alguém não terá direito a isso, não terá direito àquilo, ou achamos que deve ser desta forma, ou às vezes estamos mais apegados aos ritos, e às vezes o Espírito Santo está dizendo assim: olha, eu estou para tratar, eu estou para restaurar aquilo que os olhos humanos dizem que não tem jeito, aquilo que os olhos humanos dizem que é para enterrar, aquilo que os olhos humanos dizem que é para excluir,
aquilo que os olhos humanos dizem que não tem jeito. Eu vim para tratar o homem, eu vim para restaurar, eu vim para transformar. O Espírito Santo de Deus se comunicando. O Espírito Santo na igreja de Antioquia, esse texto que nós acabamos de ler. Presbítero Wilson, a igreja estava crescendo. Diga, a igreja estava crescendo. Diga mais forte, a igreja estava crescendo. E eles estavam numa reunião de oração, irmã Rosicleide. E nessa reunião de oração, a Bíblia vai citar quem estava nessa reunião de oração. E dentre os que estavam nessa reunião de oração, estava lá Saulo e Barnabé. Aí o Espírito Santo se revela na reunião de oração, porque o Espírito Santo se revela, viu, irmão? Quem crê que o Espírito Santo de Deus fala? O Espírito Santo de Deus estará aqui. E pela palavra ele está falando com vida de crente aqui nesta noite. Acaba com essa frieza espiritual. A partir de hoje começa a espalhar fogo nessa cidade. É fogo que trata caráter. É o Espírito de Deus. O Espírito do Senhor falou naquela reunião. E o Espírito Santo desce ali. E ele diz, versículo de número 2, olha... Disse o Espírito, disse quem, irmãos? Disse quem? Os irmãos não estão aqui no culto, não? Quem foi que falou naquela hora? O Espírito Santo. Disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo. O Espírito Santo se comunicando, diga, o Espírito Santo se comunica. Diga pelo menos para 3 pessoas, diga, o Espírito Santo quer conversar com você. Para que você está indo atrás de psicólogo? Não sou nada contra psicólogo. Para que você tem que estar correndo atrás de um, atrás de outro? O Espírito Santo está querendo falar com você. O Espírito Santo é comunicativo. Ele disse para os irmãos, olha, apartai-me a Barnabé e a Saulo, separe eles para a obra. Por que às vezes a gente tem tanta decepção? Separa o obreiro dá trabalho, separa a irmã para isso, dá trabalho, separa fulano para isso, e o povo começa a pensar que os cargos na igreja hoje é para brilhar, é para estrelismo, é para aquilo outro. E às vezes, porque a maioria das vezes nós, lamentavelmente, estamos escolhendo pelos nossos olhos humanos. E a igreja ali esperava o Espírito Santo dizer assim, é fulano que eu estou escolhendo. É fulano que eu estou separando. E quando o fulano era separado pelo Espírito Santo, ele dizia assim, eu acho que vou, eu penso que vou, eu não sei se é da vontade de Deus. Eles tinham clareza, é o Espírito Santo que está falando. Hoje eu vejo o Espírito Santo tomar vasos na igreja e o povo fica rindo, fica brincando e está conversando e não se respeita mais com a manifestação do Espírito Santo. Quando Deus fala, para-se terra, para-se teclado, para-se guitarra, para-se conjunto, para-se para ouvir a voz de Deus, o Senhor, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Atos 15, 28. Parecer bem ao Espírito Santo e a nós. O Espírito Santo resolve um problema doutrinário da igreja de Atos. Olha aqui para mim. Presbítero Sabino, havia um problema muito grande, porque os crentes de Jerusalém, de Israel, queriam levar a mesma cultura, os mesmos preceitos legais de sua nação e ligados à lei mosaica para os crentes gentios. E houve uma contenda entre Paulo, Barnabé e um concílio para tratar disso. Nesse concílio, Pedro se levantou e disse, meus irmãos, eu tive uma experiência com Deus. Eu tive uma revelação assim, e o Senhor me mandou ir à casa de um gentil. E eu pensava que gentil não se convertia, que gentil não podia ser crente. E eu fui lá, orei por Cornélio, e o Senhor fez a obra.
Eu quero dizer que os gentios também recebem o Espírito Santo. E o meu voto é que a gente não coloque carga sobre os gentios que eles não podem carregar. Aí o presidente da igreja, Tiago, diz assim: eu tenho a palavra, vamos recomendar a eles que se abstenham da prostituição, porque é uma questão moral e espiritual. Evite algumas questões, mas não vamos lhe impor a circuncisão. E às vezes nós queremos valorizar mais dogmas, preceitos, do que a transformação que o Espírito Santo de Deus pode fazer. Nós precisamos dar mais ouvido à direção que o Espírito Santo tem para conduzir a igreja. E aí, quando chega na resolução desse conflito, irmã Valdete, aí o Tiago diz: olha, concluindo, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Tiago está dizendo assim: nós resolvemos no Espírito Santo. Nós decidimos desta forma pela direção do Espírito. Ei, tinha até uns legalistas que diziam assim: Tiago, eu não aceito cultuar com esses crentes que não são circuncidados. Tinha outros que diziam assim: eu não reconheço os que não forem circuncidados como crentes. Aí outro se levantava e dizia: Pedro, isso que tu está dizendo eu não acredito, tu és um homem tão cheio do Espírito Santo, dizendo que quem não tem a circuncisão pode receber o Espírito Santo. Eu discordo de ti, Pedro. Mas Tiago se levanta e dizia: meus irmãos, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo que eles também sejam reconhecidos como agraciado pela palavra, agraciado pela presença do Espírito Santo. Eu tenho uma palavra profética para a igreja aqui nessa noite. Alguém que você acha que nunca vai ser alcançado pela graça, te prepara. Os teus olhos verão o que o Senhor vai fazer. Quem pode dar um brado de glória? Quem pode levantar a mão e dar um brado de glória? O Senhor está agindo, o Senhor está agindo. O Espírito de Deus está quebrando as barreiras. O Espírito Santo revela na grande escala. O Espírito Santo revela de forma pontual. O Espírito Santo traz revelação de forma individual a Pedro, de forma coletiva ao concílio. A decisão do Espírito Santo. Às vezes a gente tem que agir na direção do Espírito Santo. Eu já tive tanta coisa que a lei me dizia que eu tinha que agir de uma forma, e eu tive que agir diferente da lei, porque se eu aplicasse a lei eu ia matar o crente. Aí o Espírito Santo dizia assim para mim: meu filho, não faça assim, não, faça assim. Quantas vezes a gente tem que fazer diferente da tradição? Quantas vezes a gente tem que fazer diferente do que a lei diz? Sabe por quê? Porque acima da lei está na direção do Espírito Santo. Acima do legalismo está a direção do Espírito Santo. Acima dos preconceitos está a direção do Espírito Santo. Acima da prepotência está a direção do Espírito Santo. Ele estará aqui. Aleluia. E para concluir, a sensibilidade à voz do Espírito Santo. 1, 2, 3, diga comigo: a sensibilidade. Mais forte, diga: a sensibilidade à voz do Espírito Santo é o fruto de um relacionamento contínuo com Deus. Quando alguém escuta a voz de mamãe, quando você vai estar em casa que papai vai chegando, e ele já chega na porta e diz: fulano aí, papai. Quando você está em casa que mamãe saiu e ela vai chegando, que ela grita no portão, aí você escuta a voz e você diz: mamãe. E por que nós estamos perdendo a sensibilidade à voz do Espírito Santo? Quando nós temos sensibilidade à voz do Espírito Santo, nós temos um relacionamento contínuo.
O livro de Atos dos Apóstolos começa com os discípulos e mulheres e família de Jesus orando no cenáculo. Atos capítulo 1, versículo 13 a 14. Irmã Ladiane, o livro de Atos nos mostra que quando precisou substituir Judas, antes de lançarem a sorte, eles oraram para que o Espírito Santo escolhesse a Matias. Atos capítulo 1, versículo 14. Presbítero Damião, a igreja em Atos capítulo 4, versículo 31, eles oraram para ter coragem para evangelizar, diante de um império tão agressor como foi o Império Romano até o século XV, o século V, que não tinha misericórdia de matar cristãos e colocá-los nos coliseus para servirem de ração para os animais selvagens. A igreja orava e ouvia a voz do Espírito Santo para evangelizar. Eles oravam para separar pessoas para tarefas espirituais. Atos capítulo 6, versículo 6. Não separaram nenhum diácono antes de orar. Pedro e João oravam pelos samaritanos. Saulo orou depois da sua conversão. Atos capítulo 9, versículo 11. Pedro orou antes de ressuscitar. Dorcas, capítulo de número 9, versículo 40. Cornélio já orava a Deus antes mesmo da convenção dele. Atos capítulo 10, versículo 1 ao 4. Pedro foi para o telhado orar quando ele estava recebendo aquela visão dos animais que estavam no lençol artados. Capítulo 12, versículo 1 ao 12. A igreja de Antioquia jejuou em orar antes de enviar missionários. Atos 13, versículo 1 ao 3. Uma reunião de oração em Filipos. Deus tocou o coração de Lídia, em Atos capítulo 16, versículo 14. Paulo e Silas oravam, irmã Thelma, lá no cárcere, e os presos ouviam eles orando, cantava e orava, e os presos diziam assim: esses homens estão doidos, porque enquanto a gente está aqui desesperado, eles estão clamando ao Deus dele e estão cantando. Era o Espírito Santo com ele lá dentro da cadeia. Paulo orou pelos irmãos antes de partir em viagem. Atos capítulo 20, versículo 36 e Atos 21, 5. Em meio a uma tempestade, em direção à viagem da Itália, e em meio ao naufrágio, Paulo ora e pede a bênção de Deus. Atos 27, 35. Depois da tempestade, presbítero Wilson, Paulo ora para que Deus curasse um homem enfermo. Atos capítulo 28, versículo 8. Concluindo, a igreja não tinha apenas o privilégio de orar, a igreja tinha também o privilégio de ver as suas orações respondidas. Ela não só orava, ela via as orações serem respondidas.